Bom, então vamos continuar. Eu falei de que na última aula de que um dos grandes desafios que nós temos é que com o aumento da população mundial, a gente vai ter que aumentar a demanda para a produção de alimentos e de energia. E ao mesmo tempo evitar problemas ligados ao aquecimento global que podem consequentemente impedir esse aumento de produção de energia e de alimentos. Uma das formas de se fazer isso de forma sustentável é através de sistemas agroflorestais, porque é um tipo de plantio que preserva os ecossistemas. Então a gente vai ver aqui na aula de hoje um pouco sobre os biomas brasileiros. Então o que é que são biomas? São grandes extensões, né, são ecossistemas que ocupam grandes extensões territoriais. Então esse daí, né, é por definição é a definição de bioma. Se a gente for imaginar na superfície da Terra, então nós vamos ter diversos locais com características diferentes de clima, temperatura, precipitação, características dos solos, insolação, né, e por aí vai. Então, consequentemente, cada local desse vão ter espécies adaptadas que são específicas daquele local e esse conjunto de espécies se chama biodiversidade, que ela vai ser variável também de local para local, exatamente porque eles têm características diferentes. No planeta Terra, os ambientes aquáticos predominam, então daí predominam também os biomas aquáticos, que podem ser classificados como talássicos, que são os mares e oceanos, e que ocupam aproximadamente 70% da superfície do planeta. Então são as regiões com uma maior diversidade de vida, exatamente porque ocupa a maior extensão territorial do planeta. E que é claro, né, que como são locais que vão ter variabilidade de temperatura, de insolação e de algumas outras características específicas das águas, eles vão ter espécies adaptadas especificamente. Então vão ter características específicas também. Apesar de que os biomas talássicos eles são contínuos. Mesmo a gente tendo, por exemplo, oceanos diferentes como Índico, Pacífico, Atlântico, mas todos eles estão interligados. Mas aí cada local vão ter características específicas de temperatura, de salinidade, que ela é mais ou menos 35 gramas por litro de sal, né, do NaCl ou cloreto de sódio, mas tem locais que variam um pouquinho, né, então consequentemente existe variabilidade de espécies também. Os biomas aquáticos, eles podem ser classificados como límnicos, que daí são os rios, riachos, lagoas, lagos e represas. Cada um deles vão ter também características específicas de temperatura, turbidez, tensão superficial, porque varia a concentração de solutos dissolvidos ali, movimentos de águas que acabam influenciando, por exemplo, a quantidade de oxigênio e gás carbônico, e de sais minerais, dependendo, né, se o local está recebendo ou não está recebendo materiais que estão vindo através da erosão. Então cada um deles vão ter características muito específicas, consequentemente as espécies animais e vegetais que vivem ali vão ser específicas também, né, vão ter variabilidade específica. E daí esses ecossistemas eles ainda são classificados como lênticos, no caso de ecossistemas com águas paradas, ou lóticos, que são aqueles em que a água é corrente, ou no caso dos rios, por exemplo. Os de cima, um dos exemplos são os lagos, né, ou represas. De acordo com os nutrientes, eles podem ser classificados como eutróficos, que são ambientes aquáticos ricos em nutrientes. Isso tanto serve para os ambientes dos mares quanto dos rios, tá? Então tanto talássicos como límnicos. Eles podem ser também mesotróficos, que são regiões intermediárias, ou oligotróficos, que são pobres em nutrientes minerais. E aí, consequentemente, o crescimento de algas é baixo e todas as espécies animais que dependem delas também, né, vão ser menos diversificadas.
Com relação à temperatura, eles também variam, né, de temperaturas mais elevadas, como epilíneo, até termoclino, que é temperatura intermediária, a hipolíneo, com temperaturas mais baixas. E existe sempre uma relação entre temperatura e oxigênio, porque nos locais de temperatura mais elevada, eles estão mais próximos à superfície, então consequentemente recebem mais luz, existem mais algas e microalgas fazendo fotossíntese e produzindo oxigênio. E o inverso acontece, né, nos locais de temperatura mais baixa, que recebem menos luz e consequentemente tem menos indivíduos fazendo fotossíntese. Com relação à luz, então, os ambientes aquáticos eles podem ser classificados como zona eufótica, que é o local em que recebe mais luz, normalmente fica até 100 metros no caso de oceanos, ou até quase que a profundidade total em alguns rios e lagos, né? Tem a zona disfótica, que recebe pouca iluminação, e tem a zona afótica, que é simplesmente escura, não chega nenhum raio solar naquele local. Então, consequentemente, o local que recebe mais luz, ele vai ter maior biodiversidade, porque tem mais fotossíntese e, consequentemente, tem mais indivíduos consumindo as plantas aquáticas e as algas que fazem fotossíntese ali naquela região. A zona disfótica ela é uma região com pouca diversificação, e a zona afótica ela tem apenas indivíduos que estão ali num local que vão receber matéria orgânica que está caindo lá de cima, mas que não tem produtores primários, com algumas exceções em locais próximos a vulcões, que existem bactérias que fazem uma reação química lá que produz energia. Tá aqui, ó, aproveita componentes dos vulcões e produzem energia, então são produtores primários mesmo sem ter luz, mas isso fica localizado em locais muito específicos. O que predomina, né, é uma baixa biodiversidade, exatamente pela baixa quantidade de luz. Dos organismos vivos que vivem nos ambientes aquáticos, eles são classificados também, né? Então, por exemplo, os plânctons são organismos flutuantes, que podem ser fitoplânctons ou zooplânctons, né? Fitoplânctons que são os que são autotróficos, e zooplânctons são pequenos animais, como está mostrado aqui nessa figura à direita. Então eles têm estruturas de locomoção, mas eles não se movimentam por conta própria. Eles simplesmente são carregados pelas correntes oceânicas, ou se movimentam muito pouco. É diferente lá do plâncton do Bob Esponja, né? Que ele se movimenta muito por conta própria, ele quer desvendar o segredo do hambúrguer, né? Mas isso não é verdade para o plâncton normal, né? Ele não tem essas características de se locomover à vontade para os locais específicos. Os néctons são sim os seres que se movimentam por conta própria, e são todos aqueles que nós conhecemos, né? Peixes, tartarugas, mamíferos aquáticos, né? Então eles estão presentes ali. Aliás, não estão presentes em maior quantidade, né? Mas são os mais conhecidos e os mais estudados dos ambientes aquáticos, tanto nos oceanos quanto nos rios. E os bentos são aqueles que vivem fixos na parte de baixo desses ambientes aquáticos. Normalmente são vermes ou alguns crustáceos, né, que ficam sempre fixos ali, que têm poucos movimentos. Podem ser zoobentos, pequenos animais, ou fitobentos, pequenos seres autotróficos, né, principalmente algas que ficam fixas, né, lá nos fundos de lagos e oceanos, né, que seria isso aqui. Bom, então com relação à classificação das localizações, então a gente tem a placa continental, que é a zona que fica o início da praia, normalmente essa região aqui é a chamada plataforma continental, que é quando a gente vai para a praia, né, onde a gente entra para tomar um banho, né, locais em que o pessoal faz pesca vai até mais fundo.
Existem, no caso de oceanos, né, eles vão até aproximadamente, né, 200 metros, é claro que isso vai variar de local para local. Existem os costões, aliás, rochosos, né, que são zonas que não tem a plataforma continental, né, e daí então a água já vai direto, né, nesses locais, o movimento, né, das algas oceânicas vai direto nesse local. E tem a zona oceânica propriamente dita, que é o local do mar aberto, né, em que estão localizadas a maior parte das águas, né, das espécies dos ambientes oceânicos, tá? O ambiente marinho, na verdade, ele é muito mais complexo do que isso, né? Então a gente vai encontrar nos ambientes aquáticos locais de elevação, locais de fossos, né? Que parecem montanhas ou parecem grandes depressões ali, e consequentemente cada um desses locais vão ter características específicas de temperatura, de oxigênio, de iluminação. Então vão ter espécies muito específicas vivendo em cada um desses locais. Mas especificamente como biomas terrestres, que é o que interessa mais a nossa disciplina, então a gente vai ter em cada um dos biomas terrestres variações de temperatura e pluviosidade, determinando o tipo de espécies vegetais e consequentemente animais e de micro-organismos que sobrevivem ali. Então, locais de temperatura mais alta são chamados de locais tropicais ou temperados, depois passando para frios e gelados. E de acordo com a pluviosidade, né, então a gente vai ter as florestas mais secas e as florestas mais úmidas. E aqui a gente tem, né, esse tipo de classificação dos diferentes tipos. Por que se formam, né? Então, diferentes tipos de vegetação, simplesmente variando temperatura e pluviosidade ou umidade desses locais, né? Mas aí eu vou falar especificamente sobre cada um deles. Então daí a gente vai ter a formação de biomas, dos diferentes biomas terrestres. Por exemplo, dunas e desertos são locais que predominam solos muito arenosos e consequentemente com pouca vegetação ou com uma vegetação rasteira muito escassa. E aí, se a vegetação é pouco escassa, existe também predomínio de espécies de fauna, né, que vai depender dali. Então isso é muito característico nesses locais. Depois vem as florestas, né? No Brasil a gente tem diversas florestas, Mata Atlântica, Amazônica, Cerrado, Caatinga, que são florestas são biomas em que predominam espécies arbóreas, né, espécies de árvores. Mesmo que seja um bioma como no caso da Caatinga, que não tem uma concentração tão elevada de espécies arbóreas como no caso da floresta amazônica ou da Mata Atlântica, mas se a vegetação que ocupa a maior extensão territorial é composta por árvores, então aquele bioma ali ele é classificado como sendo uma floresta. Então vou falar especificamente das florestas do Brasil. Existem biomas em que predominam espécies gramíneas ou espécies rasteiras e arbóreas, e esses biomas são chamados de campos ou pastagens naturais, né? Nós temos no Brasil um bioma que é desse jeito. Tem biomas que crescem em montanhas, e aí vão ser caracterizados, né, de locais normalmente com temperaturas baixas, solos pouco profundos, né, normalmente sobre rochas. Então, consequentemente, a biodiversidade vegetal e da fauna que depende dela também vai ser menor. Normalmente também são locais, né, dependendo da altitude, em que tem pouco oxigênio, e daí, né, então muitas espécies da fauna não vão se adaptar bem a essas regiões, né? Dependendo da região montanhosa, né, pode até existir algumas espécies vegetais que podem se desenvolver, né, mas com certeza a abundância de espécies vegetais não é a mesma que ocorre nos locais dos vales, né, nos locais mais baixos aqui. Os mangues, eles são biomas que ocorrem no local em que os rios vão se encontrar com o mar. Então existem várias espécies vegetais que são adaptadas a esses ambientes encharcados, basicamente porque tem raízes que permitem o transporte de oxigênio até a parte mais baixa,
E também são biomas bem diversificados em espécies animais que dependem aí dessas espécies vegetais, né, que sobrevivem nesses solos. Normalmente é um solo que recebe muito material orgânico porque o rio vai carregando ali, né, e aí ele forma um solo com lodo, né, e tem muitas espécies animais como caranguejos e outras espécies adaptadas a esses locais aí. As praias, normalmente, aliás, praias sempre são biomas de transição, porque é uma transição entre os biomas aquáticos e os biomas terrestres. Existem, então, normalmente são biomas com a vegetação pobre, como nesse caso dessa foto abaixo à esquerda aqui, que isso aqui é uma restinga, porque o solo, né, como eu falei ali agora há pouco, é um solo muito arenoso, que retém pouca umidade, então daí as espécies elas precisam ser muito adaptadas a esses locais, então consequentemente elas não existe muita formação de árvores e a fauna que depende dali ela é muito pequena ou muito escassa. No caso de algumas praias, né, nem existem apenas dunas, né, sem nenhuma vegetação ou até com falésias, né, ou rochas como nesse caso aqui. Mas a gente já encontra alguns outros exemplos de praias com vegetação abundante. Isso vai depender do solo daquela região. Né? Esse aqui é em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas para quem já viajou até Pipa, vocês veem que tem praias ali com vegetação muito abundante e que está exatamente ali no encontro com o mar. Bom, esse daqui se chama diagrama de Whittaker e ele é um diagrama interessante para a gente ver os diferentes tipos de vegetação de acordo com a precipitação pluviométrica e com a temperatura média anual, da precipitação média anual também. Aqui a precipitação está sendo dada em centímetros de chuva. Normalmente a gente observa ou utiliza, né, nas previsões meteorológicas com milímetros de chuva. Então, se choveu 40 milímetros de chuva, choveu 4 centímetros de chuva. Né? Dá para fazer uma relação direta. Então, vocês observam aqui no eixo Y, né, regiões que têm de 250 centímetros ou 2.500 milímetros de precipitação anual até aproximadamente 1.000 e alguma coisa, 1.200 aqui mais ou menos, milímetros, ela é chamada de floresta tropical ou floresta tropical úmida, né, pela nossa classificação. Locais que chovem menos, ela é chamada de floresta tropical árida ou semiárida, como no caso da Caatinga, porque são locais com temperatura elevada, né, mas com precipitação pluviométrica baixa. Na Caatinga a gente está mais ou menos em torno de 700 milímetros ou 70 centímetros de chuva de média anual. Tá? Então, no Brasil, como predominam os climas tropicais, então a gente vai ter esses dois tipos de floresta basicamente, né? Com pequena variação, né? No sul existe alguma floresta que ela é do tipo temperada, com umidade alta e com temperaturas baixas, relativamente baixas, né, na média anual. Já fica na classificação temperada. Mas o que predomina no Brasil são florestas tropicais úmidas e secas. Então, no Brasil, pela classificação do IBGE, nós temos 6 biomas, que são esses aqui: floresta amazônica, caatinga, cerrado, mata atlântica, pantanal mato-grossense e pampas. Pela classificação do WWF, nós temos, além desses 6 biomas, 3 que eles chamam de zonas de transição. Então, um está aqui entre a Caatinga e a floresta amazônica. Tem uma outra zona de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. E tem uma outra zona de transição entre o cerrado e a Caatinga. Então, cada uma dessas zonas de transição aqui tem características específicas, por isso que eles fizeram essa classificação, tá? Mas se vocês forem no mapa do IBGE, a classificação são apenas aquelas 6 ali.
E o WWF ele também coloca a zona costeira, que é o que está em vermelho aqui, como mais um tipo de bioma dentro do Brasil. E no mapa do IBGE não, isso daqui para cá é Mata Atlântica e daqui para cá são os outros biomas característicos de cada uma dessas regiões. Então isso vai depender apenas do tipo de classificação que a gente queira utilizar. Nessa aula de hoje eu estou utilizando esse mapa do WWF porque ele está mais detalhado, tá? Mas cada um de vocês escolhe de acordo com os objetivos, né, ou necessidades. Então a floresta amazônica ela é o bioma que ocupa a maior extensão territorial dentro do Brasil, é também a maior floresta tropical úmida do mundo, e daí, né, então a gente vai encontrar uma grande diversidade de espécies, sendo que aproximadamente 20% das espécies do mundo, tanto de animais, vegetais quanto de micro-organismos, estão presentes na Amazônia. Assim como 20% da água doce do mundo, da água potável, né, que pode ser consumida, também está presente na região amazônica. Exatamente porque é o local em que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo. Né? Então, o rio Amazonas, por exemplo, ele lança por segundo aproximadamente 175 milhões de litros de água no oceano. Isso varia ao longo do ano, de acordo com a estação chuvosa, né? Mas em média chega a isso. E ela também é a principal fonte de madeira nativa do Brasil. Por exemplo, alguns estados, como Pará, Mato Grosso e Rondônia, têm em torno de 15 a 20% do seu produto interno bruto através da exploração das árvores da floresta amazônica. Então não precisa nem dizer o impacto que isso vai causar, né, vem causando ao longo dos anos na Amazônia. Tem como essa produção madeireira ser de forma sustentável. E alguns produtores fazem isso, mas são minoria ainda dentro da Amazônia. Tá? Mas dá para fazer isso. Dá para contribuir com a economia e também preservar. O WWF, então, ele classifica a floresta amazônica em diversos tipos. Né? Então isso é normal, né? Não teria como uma extensão territorial tão grande ter apenas uma vegetação e uma quantidade de fauna digamos assim, com pouca variação dentro de toda essa extensão aí, né? Muito concentrada. Então você vê aqui 22 tipos diferentes de florestas, cada um deles com características específicas de solo, precipitação, temperatura, alagamento durante a estação chuvosa ou não, tem locais que não se alagam durante a estação chuvosa. Então tudo isso vai criando características muito específicas e vocês podem observar que muitas vezes uma determinada área dessa já é maior do que algum estado do Brasil ou de algum outro país, né? Então, para ver como, dependendo do tipo de pesquisa ou do tipo de trabalho de preservação que for ser realizado, ou até de exploração sustentável, é necessário realmente fazer esse tipo de classificação mais específica. Para outras finalidades não, dá para utilizar simplesmente como floresta amazônica. Então, como eu falei, vai depender muito da necessidade a ser feita. A floresta amazônica é um bioma frágil, né? Então, apesar de que aparentemente a gente imagina que não, né? Como é que um bioma que está localizado numa região que recebe muita radiação luminosa, que tem um solo rico em matéria orgânica e que tem uma grande precipitação pluviométrica, pode ser um bioma frágil. Acontece que os solos da Amazônia, eles são muito profundos. Então as árvores, elas para conseguirem retirar nutrientes das camadas mais próximas ao lençol freático, elas têm que ter um sistema radicular muito profundo. Quando acontece queimadas, como está mostrado aqui nessa foto, desmatamento seguido de queimada, aliás, o que acontece é que os nutrientes que não foram volatilizados pelo fogo, eles vão ser carregados pela chuva até próximos ao lençol freático. Então, na próxima árvore que conseguir germinar aqui, ela não vai
o sistema radicular vai demorar muitos anos até atingir as camadas mais baixas para onde os nutrientes foram carreados. Então, por isso que a recuperação florestal nativa ela é muito lenta se ela conseguir ocorrer. Então, o que acontece muitas vezes é que quando o pessoal transforma em pastagem, isso daqui vai demorar muito a voltar a ser uma floresta nativa, se acontecer, né? Se não for feito um trabalho realmente de reflorestamento e acompanhamento daquilo ali, isso vai demorar muito tempo. Então, por isso que quando acontece problemas de desmatamento e degradação na Amazônia, demora-se muitos anos até fazer o reflorestamento. Bom, então se diz, né, que atualmente 80% da produção madeireira na Amazônia ela vem de exploração ilegal. Isso deve ter aumentado agora nos últimos anos, né, em que a fiscalização está sendo dificultada, está sendo realmente tendo um trabalho para impedir a fiscalização. Então, além de ser uma extensão territorial extremamente grande, os fiscais já têm dificuldade de chegar no local, apesar do sistema de satélites, né, que foi implantado mais recentemente, mas ainda assim agora, né, nos últimos anos, a gente está tendo esse problema de impedir, né, deliberadamente a fiscalização, exatamente para permitir algumas atividades, né, que degradam ainda mais o bioma amazônico. Bom, o bioma Pampas, ele é exclusivo, no Brasil, ele é exclusivo do Rio Grande do Sul, apesar de que tem uma parte dele que chega, né, aqui na Argentina e no Uruguai também. Ele é um bioma que ocupa mais da metade do estado do Rio Grande do Sul, um bioma que predomina espécies herbáceas, principalmente gramíneas nativas, e que, por causa disso, ele é muito utilizado para pastagens. E é um dos biomas brasileiros mais degradados também, exatamente por isso, tá? Então, temperaturas baixas, poucas árvores, e predomínio de espécies herbáceas, principalmente gramíneas, né, que não crescem muito, chegam de 10 a 50 centímetros de altura. Então, isso caracteriza os campos sulinos, né, ou pampas, bioma, no caso do Brasil, exclusivo do Rio Grande do Sul, né? Não tem nem em nenhum outro estado, não. O bioma cerrado, sim, ele ocupa uma grande extensão territorial, é o segundo bioma brasileiro em extensão territorial e por isso ele também é diversificado, né? Se a gente for ver o cerrado que ocorre mais próximo ao norte, com certeza ele é muito diferente do cerrado que ocorre mais próximo ao sul. E dentro do próprio cerrado existem regiões em que predominam árvores, né, num ambiente mais fechado, que é o chamado cerradão, né? É um tipo de classificação mais local. Existe o cerrado, que é o mais conhecido, né, dentro do Brasil, que é um local em que existem predomínio de árvores, mas que elas são muito esparsas, que seria isso que está mostrado na foto de baixo à esquerda. Então esse aqui é o cerrado mais conhecido do Brasil. E existe a chamado campo cerrado, que é onde tem poucas árvores e que predominam espécies herbáceas. Está parecido com o campo sulino, né? Mas é claro que aqui já com um predomínio um pouco maior de espécies arbóreas. É interessante que o cerrado ele é cortado por 3 grandes bacias hidrográficas, né, da América do Sul, Tocantins, São Francisco e Rio da Prata. Só não é cortado pela maior bacia hidrográfica, né, que é no caso da Amazônia, né, que é o Rio Amazonas. Então ele está espalhado por 10 estados do Brasil, ocupando aproximadamente 25% do território nacional. De acordo com a ONG Conservação Internacional, aproximadamente 57% do bioma já foi devastado, porque antigamente se acreditava que o bioma cerrado era um bioma pobre. Não daria para cultivar, não daria para fazer agricultura no bioma. De umas décadas para cá, se descobriu que, na verdade, o problema é que o solo é muito ácido, mas ao mesmo tempo é rico. Então, os nutrientes que estão ali não ficariam disponíveis para as plantas. E aí o pessoal entendeu que bastava fazer correção do pH do solo, através da utilização do calcário,
que nem precisava fazer grandes adubações para utilizar o cerrado para a agricultura. Então foi isso que causou essa grande devastação no cerrado, né? Atualmente a gente encontra principalmente os plantios de soja no cerrado, né, como está mostrado aqui nessa foto, e que é, né, talvez a principal fonte de renda dos estados em que tem cerrado. Uma grande percentagem também, né, já foi devastada através da retirada do carvão mineral, principalmente porque o cerrado ele ocupa estados em que existe muita atividade de mineração, né, e usinagem, né, desses produtos da mineração. Então, boa parte dessa vegetação aqui, ela já foi devastada exatamente para a produção de carvão vegetal. Mas aí, como eu falei na aula passada, o carvão vegetal ele pode sim ser produzido de forma sustentável. Bom, o Pantanal é um bioma que só existe em 2 estados do Brasil, por isso que é chamado Pantanal Mato Grossense, porque só tem no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É considerado patrimônio natural do Brasil, né, ocupa uma extensão territorial relativamente significativa também. É um local pantanoso, né, daí vem o nome Pantanal, então você vê que tem muitos locais com água que fica empoçada. Possui uma elevada biodiversidade também, chuvas são muito comuns nesse local, só que os solos são muito rasos e a água tende a ficar empoçada. Mas é um local muito rico, principalmente em espécies animais, e daí, né, ela é uma região que, apesar de não ser muito explorada pela agricultura, mas no entanto ela é muito explorada através da construção de hidrelétricas, garimpos e caça, exatamente com essa intenção, né, de safari, né, o pessoal que faz caça por esporte, que nem deveria ser chamado de esporte, né, mas que faz na região do Pantanal exatamente através dessa grande diversidade de animais. Mas pela agricultura, né, é um dos biomas que não sofreu tanto impacto, mas em compensação, né, tem esses outros impactos aí que já causaram problemas. Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais devastado. Então, se acredita, né, que aproximadamente 93% da área já foi devastada. Antes da chegada dos portugueses, cobria 12% do território nacional e hoje cobre quase que uma percentagem muito pequena, né, disso aí, quase que nada em comparação aos outros biomas nacionais. Então ele se estende desde o norte, né, da região nordeste aqui, no nosso estado, né, no Rio Grande do Norte, até o sul, até o Rio Grande do Sul, lá na fronteira entre os pampas, né, entre os campos sulinos. Então a Mata Atlântica chega ainda até lá, né, apesar de que, devido aos desmatamentos, já não chega de forma contínua como era antes da colonização. Então, por exemplo, a primeira exploração florestal do Brasil veio da Mata Atlântica, que foi o pau-brasil, que fez com que o Brasil se tornasse o primeiro e único país do mundo que tem o nome de uma árvore. Então foi a primeira espécie a ser explorada economicamente, nesse caso apenas por extrativismo, sem deixar nenhuma riqueza para o Brasil, né, desde a chegada dos portugueses, porque eles viram que tinha, além de ser uma madeira muito valiosa, ela tinha um corante, né, que naquele tempo era difícil obter corantes naturais. Só existiam corantes naturais, né, na verdade. Então era difícil obter corantes, então o grande valor era da madeira do pau-brasil. Tem várias outras espécies, né, muito importantes e que, devido à importância da madeira, estão em extinção ou com risco de extinção, né, como o jequitibá rosa, que tem árvores que chegam até 4 metros de altura, né, com troncos de 4 metros de diâmetro, e que acabam, né, que por ser uma madeira muito valiosa, foi muito explorada, né, e que corre risco de extinção também. Então esse é o nosso bioma mais devastado, né? Se for comparar o mapa do WWF, então é claro, né, que se a gente for pegar a Mata Atlântica desde do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, vamos ter grande diversidade de solos, temperatura, precipitação,
radiação luminosa, né, estações do ano também. Então o WWF ele tem um mapa mais detalhado que subdivide o bioma Mata Atlântica. E aí, como eu falei, se for para finalidades de pesquisa, é claro que esses mapas são muito interessantes, porque é lógico que cada um deles vão ter características muito específicas. Para outros fins, né, como no caso da nossa aula, a gente considera simplesmente como Mata Atlântica. É um bioma que tem algumas regiões com altitude muito elevada, né, como a Serra do Mar no Paraná e Itatiaia, entre o Rio e Minas Gerais. E foi, por exemplo, o local em que foi construído o primeiro Parque Nacional. Então, teve essa importância histórica exatamente porque já era um local muito desmatado, né, muito degradado pelas atividades humanas. Então, a Mata Atlântica, para a gente ter uma noção da biodiversidade, existe uma reserva chamada Reserva Biológica da Una, no sul da Bahia, em que só em 1 hectare foram encontradas 450 espécies diferentes de plantas. Então, isso corresponde a muitas vezes muito mais espécies vegetais do que vários biomas de outros países, até tropicais também, né? Então, só para a gente ter noção do que foi perdido ao longo desses anos de exploração dentro da Mata Atlântica. E quando se perde espécies biológicas importantes, a gente está perdendo também a capacidade de fazer pesquisas, por exemplo, da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos e várias outras, né, que poderiam trazer talvez muito mais riqueza do que a simples derrubada e comercialização da madeira. Bioma Caatinga é o bioma de todos esses aí, né? É um que é exclusivo do Brasil, né? Nenhum dos outros é exclusivo do Brasil, sempre passa para alguns desses outros países aqui da América do Sul. Apesar de que tem gente que fala que não, né? Porque se a gente emendar no mapa da Pangeia o Brasil com a África, por exemplo, o Rio Grande do Norte ele encaixa direitinho na região da Nigéria. Então, e quando a gente compara também as espécies vegetais da região semiárida com as espécies vegetais da região da Nigéria, elas são muito parecidas, mas não são idênticas, tá? Então, as espécies específicas da Caatinga, elas só existem na Caatinga realmente, e as dos outros ecossistemas, mesmo áridos ou semiáridos, eles são específicos deles. Então, nós podemos realmente dizer que a Caatinga é específica do Brasil. Ela ocupa, né, aproximadamente 11% do território nacional. Existe também na Caatinga extrato arbóreo, arbustivo e herbáceo. Quem já caminhou pela Caatinga vê que tem locais que predominam árvores que chegam até de 8 a 12 metros de altura. Tem locais em que as árvores não conseguem atingir, mesmo sendo as mesmas espécies, mas não conseguem chegar numa altura muito elevada, principalmente porque os solos possuem muitas rochas, né? Não são muito profundos. E tem locais em que simplesmente não tem crescimento de árvores, são solos muito mais rasos ainda e que só tem espécies herbáceas, aliás. Nos locais de altitude mais elevada, né? Então locais de serra, existem normalmente florestas muito mais abundantes, porque tendem a ser locais mais úmidos também, né? Apesar de que nem sempre o solo é muito profundo. A Caatinga ela tem uma característica interessante de que na estação seca as plantas perdem as folhas, né? As árvores perdem as folhas, as plantas anuais elas completam seu ciclo e não estão mais presentes. Então essa foto é na cidade de Patos, na Paraíba, mostrando a mesma região durante a estação seca e durante a estação chuvosa. Então vocês veem que durante a estação seca as plantas perdem as folhas, fica uma vegetação esbranquiçada, daí o nome Caatinga, tá? Que na língua indígena nativa significa floresta branca. E como essas árvores perdem as folhas, então e continua chegando uma radiação solar muito intensa naquele local, então a temperatura do solo ela tende a ficar muito elevada. Ela pode chegar, por exemplo, a 60 graus durante a estação mais seca do ano. Então,
espécies vegetais que conseguem sobreviver ali, elas têm que ser muito adaptadas a essa situação. Né? A perda de folhas que ocorre na estação seca, ela é uma estratégia de sobrevivência da planta, porque já que não tem chuvas, não tem como a planta continuar transpirando e fazendo fotossíntese. Então, na próxima estação chuvosa, ela volta a produzir folhas, né, e consegue, né, aqui acumular nutrientes de forma a sobreviver durante a estação seca. Durante a estação seca, elas permanecem mais ou menos em dormência. Então, são sempre espécies muito adaptadas à seca. E apesar disso, né, de todos os biomas secos do mundo, a caatinga ele é o bioma com maior biodiversidade. Apesar de que, como eu falei também na aula passada, é o bioma em que a maior densidade populacional sobrevive ali. Então, consequentemente, diversas espécies da fauna e da flora já sofrem ou já foram extintas no bioma caatinga. Então, a ararinha azul, que tem dois tipos, né, são duas espécies diferentes, aliás, são as duas espécies de aves do mundo mais ameaçadas de extinção. A primeira, né, essa daqui, ela só existe uma espécie catalogada na natureza, então não tem como ela se reproduzir naturalmente, e o restante são criadas em cativeiro. O gato do mato pardo está quase extinto também, é muito raro ser encontrado, apesar de que ele tem essa pelagem, né, para se camuflar na região, mas ele foi muito caçado ao longo dos anos, né? E o gato do mato mais comum, ele também está ameaçado. O tatu-bola, que foi o mascote da Copa do Mundo de 2014, né? Foi uma campanha lançada pela ONG Instituto Caatinga de Pernambuco, exatamente para mostrar, né, o bioma, fazer uma apresentação do bioma a nível mundial e para ganhar recursos para os projetos de preservação. No entanto, a FIFA não cumpriu o que prometeu, não passou os recursos que foram prometidos e foi mais uma derrota do Brasil, né? Eles não conseguiram investir como eles queriam. A questão da ONG é que com esse dinheiro eles pudessem aplicar em todos os projetos que eles têm de preservação da caatinga, né? Claro que não só do tatu-bola. O tatu-bola na verdade, entrou como um mascote mesmo para representar o bioma, mas infelizmente, né, não chegou esse dinheiro lá, né? Mais uma derrota do Brasil aí na Copa de 2014. E aí, né, como eu falei, o WWF ele fala sobre as zonas de transição. Então, por exemplo, entre a floresta amazônica e o cerrado, que é esse daqui, vai ter, é claro, que uma vegetação intermediária, né, entre esses dois. A mata de cocais, que fica entre a Amazônia e Caatinga, principalmente aqui no estado do Maranhão, né, ela é um bioma específico, porque exatamente tem características da Caatinga e da floresta amazônica. E a região que está entre o cerrado e a caatinga, né, que é essa daqui, né, no 3 está mais ou menos espalhada. Está mais ou menos espalhada aqui. Ela também é uma região de transição. Tá? É claro que vão ter variações aí. Na nossa região de Macaíba, onde está a nossa escola agrícola, existe uma região de transição aqui entre Mata Atlântica e Caatinga também. Então, muitas pesquisas feitas nesse local mostram isso. Então, depois da pandemia, quem quiser conhecer, e até vão estar sendo criadas áreas de preservação lá, né, mostrando exatamente essas características, né, para a gente ver como esses mapas eles são interessantes a nível de estudo, mas é claro que cada local vai ter sua característica específica, porque cada local, né, tem clima próprio, né, tem precipitação própria, solos próprios. E para finalizar, né, então, de acordo com o mapa do WWF, eles consideram a zona costeira como sendo um bioma específico. O IBGE não, ele não conta como zona costeira, ele conta, por exemplo, como Mata Atlântica, Pampas, tudo o que está aqui, né,
mas aí o WWF ele especifica um pouquinho porque a gente sabe que zona costeira realmente é diferente, né? Das espécies que estão ali são diferentes das da Mata Atlântica e de outros locais, e de outros biomas. É, por essa classificação então do WWF, a zona costeira ele seria o bioma brasileiro mais impactado pelas atividades antrópicas, porque é exatamente na zona costeira onde estão localizadas as cidades mais populosas. As principais capitais do Brasil estão localizadas exatamente na zona costeira. Então, por exemplo, a densidade populacional na zona costeira chega a ser 5 vezes superior à média nacional. Então, exatamente pela concentração de cidades aqui. E é claro, né, que todos esses biomas que existem aí, eles sofreram um grande impacto, né, ao longo do tempo. Então, é nosso dever, aqui como disciplina, conhecer, né? É claro que a gente não vai especificamente, esse não é o objetivo da disciplina, mas o nosso objetivo é preservar. Então, para preservar esses biomas, a gente precisa também conhecê-los. Então, muito obrigado pela atenção e a gente continua na próxima aula.